Todo mundo gosta de uma teoria da conspiração, é ou não é? Então eu vou começar com uma teoria dessas. Nos anos 50, o rock and roll surgiu por volta de 1955, tá? Muitos governantes e setores da sociedade não gostavam do rock and roll. Achavam que era um estilo, um gênero muito subversivo e que corrompia a sociedade, a moral e os bons costumes da época. O que acontece? Em 1959, quando a maioria dos músicos, as grandes figuras do rock and roll estavam afastados dos palcos, por exemplo, Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, alguns presos e o Elvis, no caso, no quartel, 3 grandes caras surgiram no mercado do rock and roll. Esses 3 caras viriam substituir esses artistas que estavam afastados. E aí o que acontece? No dia 3 de fevereiro de 1959, os 3 artistas morrem ao mesmo tempo. Assassinato? Hoje a gente sabe que não. Já conhecia essa história? Então vem saber mais sobre esse trágico acidente que foi considerado o dia em que a música morreu. Cara, se você está gostando desse canal, já aprendeu alguma coisa, é muito importante que você se inscreva. É só clicar aqui, inscreva-se. Nos anos 50, as turnês que existiam eram muito simples. Muitas vezes os artistas iam com seu próprio carro, dirigindo, ou com o carro de um produtor, do empresário, e faziam algumas apresentações e voltavam, né? Isso era a origem do rock and roll, né? O início do rock and roll, então não se tinha uma estrutura gigantesca nem nada disso. O que acontece? Em 1959 eles montam uma grande turnê, tá? E essa turnê ia envolver então esses 3 grandes artistas que eu falei para vocês: o Buddy Holly, o Big Bopper e também o Ritchie Valens. Esses 3 artistas estavam começando a sua trajetória. O Big Bopper, né, um artista que estava iniciando também, tinha alguns sucessos, como esse que você vai ouvir agora. Oh, baby, that's what I like. Holly também é um outro artista que estava iniciando sua carreira naquele momento, já fazendo sucesso, seria a grande estrela então dessa turnê. E o Ritchie Valens, que estava iniciando a sua carreira com 2 sucessos como La Bamba, e o outro foi Donna, que ele fez para sua namorada. Os 3 músicos foram chamados para fazer parte do cast dessa turnê, juntamente com outros músicos. A turnê se chamou The Winter Dance Party e teve, né, o objetivo de percorrer o centro-oeste dos Estados Unidos, como Dakota do Sul, Dakota do Norte, Kansas, Iowa, Minnesota, e fazer 24 cidades entre o dia 23 de janeiro e 15 de fevereiro. Eles estavam muito felizes, era a primeira grande turnê de todos eles, e aí então partiram de ônibus, aquilo que era raro, né? Como eu falei, normalmente eles iam de carro, aí nesse caso eles foram de ônibus. Além dos 3 músicos, fazia parte então a banda do Buddy Holly, que acompanhava o Buddy Holly, claro, e também o Big Bopper e o Ritchie Valens. A banda do Buddy Holly era formada pelo Waylon Jennings no baixo, Tommy Allsup na guitarra e também o Carl Bunch na bateria. E tinha mais 2 cantores, o Frank Sardo e o Gil DiMutti com a sua banda. Além disso, tinham mais, provavelmente, né, tinham mais empresários, pessoas envolvidas fazendo a turnê juntamente com toda essa galera. Mas infelizmente a turnê não foi como esperado. Primeiro, eles não pensaram na questão básica da logística. Eles faziam o show numa data, em um lugar, o próximo show deveria ser perto, na cidade vizinha, mas não. Eles faziam um show numa cidade mais longe, aí eles voltavam, e iam mais adiante, voltavam. E isso então impossibilitou muito das pessoas curtirem a viagem. Eles não tinham tempo para nada. Eles simplesmente tocavam, entravam no ônibus, tocavam, entravam no ônibus. Foi uma viagem, uma turnê bastante cansativa. O segundo ponto é que o sistema de aquecimento do ônibus quebrou
e eles estavam passando por cidades muito frias no alto inverno dos Estados Unidos. O ônibus estava muito frio ao ponto de que o baterista do Buddy Holly, o Carl Bunch, congelou seus pés e não pôde mais tocar. Ele teve que ser hospitalizado. E aí quem fazia a bateria nos shows quando o Rich Valens tocava era o Buddy Holly. E quando o Buddy Holly tocava era o próprio Rich Valens. E mais um ponto, com esse frio todo e sem sistema de aquecimento no ônibus, o Big Bopper e o Rich Valens pegaram uma gripe muito severa e começaram a sentir então sintomas ali que deixavam eles muito mal assim para as apresentações. Eles não podiam repousar muito, né? Não tinham hotéis com bastante qualidade, muitas vezes dormiam no ônibus no frio. E aí essa gripe prejudicou também a turnê. E além de todos esses perrengues dessa turnê bastante difícil, por pura ganância, o empresário marcou mais um show que não estava previsto. Foi marcado na cidade chamada Clear Lake, uma cidadezinha pequena, que provavelmente esse evento foi o maior evento que já tinha acontecido nessa cidade. Mas, né, não foi só isso. Aí sim teve uma grande tragédia. Buddy Holly, ele teve a ideia de alugar um avião, porque ele estava muito cansado já dessa turnê, ele não tinha nem roupa mais limpa para fazer as apresentações e ele quis poupar tempo, porque o próximo show seria então em Moorhead. E aí ele reservou o avião, alugou o avião, só que esse avião era um avião monomotor, né, pequeno, que tinha só o lugar do piloto e mais 3, né, lugares. Um deles então era do Buddy Holly, e aí sobrou mais 2 para toda essa equipe aí pensar no que fazer, se eles iriam de avião junto ou simplesmente continuariam no ônibus, né, frio e gelado. Óbvio que não era só o Buddy Holly que estava frustrado, então muita gente se colocou à disposição de ir junto com ele, e aí eles tiveram então que pensar em quem que poderia ir. O Big Bopper, por estar gripado, pediu o lugar do baixista do Buddy Holly, o Jennings. E aí Buddy fez uma brincadeira com o Jennings e disse o seguinte: espero que esse seu ônibus velho congele. Jennings revidou dizendo: e eu espero que esse seu avião velho caia. Jennings nunca se perdoou por essa brincadeira. E o outro lugar foi disputado num jogo de cara e coroa, onde quem ganhou foi o Rich Valens. Reza a lenda que o Rich Valens sonhava muito com quedas de avião. Ele relatou várias vezes isso para familiares e amigos. Ele não gostava de viajar. Na verdade, essa foi a primeira viagem de avião dele. Vamos jogar essa moeda. Quem ganhar vai viajar de avião e dormir numa cama bem quentinha. E quem perder vai congelar o traseiro no ônibus, tá certo? Escolhe, Richie. Cara. Deu cara. Feito, Richie. Vamos voar, rapaz. Mas, cara, tinha tudo para dar errado. Eles saíram nesse avião monomotor na madrugada do dia 2 para o dia 3, mais ou menos 5 para 1 da manhã, numa noite muito escura e com muita neve. Ei, Richie, relaxa, irmãozinho. Tá tudo certo. Além disso, o céu pertence às estrelas, certo? O avião decolou e provavelmente não ficou 5 minutos no ar. E logo ele caiu ali mesmo, aos arredores da cidade de Clear Lake. O piloto e os 3 roqueiros faleceram. Os motivos da queda do avião estão ligados à falha humana e, claro, ao mau tempo. O piloto Roger Patterson não tinha habilitação para pilotar em condições de mau tempo. Ele simplesmente não sabia mexer nos instrumentos que poderiam levar eles ao seu destino. Os 4 que morreram na queda, o piloto Roger Patterson tinha apenas 21 anos, o Big Bopper tinha 28 anos, Buddy Holly tinha 22 anos e o Rich Valens 17 anos. Esse foi o dia que a música morreu. Se para muitos não é o dia que a música morreu, com certeza é o dia que o rock morreu. E ele, infelizmente, teve que ficar nas cinzas por uns bons anos. Até que uma galera do outro lado do oceano, né, lá na Inglaterra, retomasse então o rock and roll e fizesse com que esse gênero
voltasse à ativa, mas para isso demorou muito e fez também com que a sociedade sentisse muito o impacto dessa queda, não só nas questões físicas e emocionais, mas também sociais. February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye Miss American Pie. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curte aí, comenta que logo logo vem muito mais. Me segue também no Instagram, Prof. Alexandre Sajorato. Espero vocês lá e aqui também. Até mais.